Oi família, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco pra vocês como foi o meu parto, né? Eu vou contar bem resumidamente, porque tem muita coisa pra se fosse contar em detalhes, mas eu pretendo fazer um relato escrito também pra pôr no nosso blog. Então depois vocês vão poder conferir as coisas com mais detalhes. Eu acho importante começar dizendo que em toda a gestação eu tive muito cuidado para viver cada processo, cada parte de maneira assim muito presente, sabe? Sem, tentando não ficar ansiosa, tipo, ai, depois, ai, não vejo a hora que chega no final, ou não vejo a hora que ela chega. Não, eu quis viver cada processo assim de maneira bem presente, sabe? Aproveitar cada parte do que estava acontecendo. E sendo obstetriz, conhecendo boa parte do processo, eu me senti durante a gestação inteira muito no controle das coisas. E acho que uma das coisas mais importantes, uma das lições mais valiosas do meu processo de trabalho de parto foi entender que eu não tenho controle de tudo. Foi entender que não dá para controlar tudo. E aprender também a entregar mais as coisas na mão de Deus, porque eu tinha que confiar completamente que o processo estava nas mãos dele, não podia controlar quando ela viria, como ela viria, se a gente precisaria de uma indução, se a gente precisaria de uma cesariana, com quantas semanas ela ia nascer, não tinha controle sobre nada disso. E no final da gestação, perceber essa falta de controle me deixou um pouco ansiosa e eu tive que aprender a lidar com essa ansiedade, tive que abrir mão mesmo de ter controle de todas essas coisas. E eu diria que foi quando começou já o meu processo de compreender que maternidade é ter que se adaptar constantemente com o que é apresentado, né, com o que vai acontecendo. E quando eu cheguei a 40 semanas de gestação, na semana que eu fiz 40 semanas, nós tivemos 3 alarmes falsos. Não um apenas, mas 3 alarmes falsos. E a gente começou a ficar mais ansioso ainda quando chegou 41 semanas, apesar dessa segurança do tipo, não, eu tô pronta, vou conseguir receber, vou conseguir lidar com o que precisar. Aconteça o que acontecer. Conforme se aproximava das 42 semanas, a gente ficava em dúvida se a gente ia conseguir mesmo ter o parto domiciliar, se a gente ia precisar de uma indução no hospital, se a gente ia precisar de uma cesariana. E quando começaram as contrações, no meio da tarde da segunda-feira, e assim elas foram aumentando de frequência, intensidade, até mais ou menos umas 3 da manhã, quando a gente estava ligando, se comunicando esse tempo todo com as obstetrizes, e umas 3 da manhã foi quando estava ritmado o suficiente para elas virem para casa. E aí elas chegaram e acompanhou todo o processo, madrugada dentro, mas quando foi chegando próximo das 7, 8 da manhã, nós percebemos que as contrações começaram a dar uma espaçada, né? Enquanto elas estavam antes indo a cada 10, a cada 6, a cada 5 minutos, a cada 4 minutos, elas começaram a vir a cada 10, 15, 20 minutos. E aí, entendendo que a ocitocina é mesmo um hormônio sensível e às vezes durante o dia ele diminui a produção, nós falamos, então vamos nos preparar para a noite, quando provavelmente as contrações vão voltar a ficar intensas de novo. Então o nosso foco foi descansar, foi poupar energia ao máximo. Conforme a noite foi chegando, no final da tarde, a noite começou a voltar a ter ritmo, começou a ficar forte de novo as contrações. E elas foram ficando mais intensas, já estavam mais intensas do que na segunda-feira. E aí elas foram aumentando, e quando estava com mais ou menos 3 contrações a cada 10 minutos, a obstetriz veio de volta para casa e foi acompanhando, e foi de novo acompanhando, a gente acompanhando meus sinais vitais, os sinais vitais da neném. E o processo foi acontecendo. Né? Eu senti as contrações, eu senti elas passarem pelo meu corpo, ela me ajudou muito a conseguir focar, porque
conforme as dores foram aumentando, eu senti um certo descontrole, sabe? Como se eu não soubesse mais o que fazer, dava vontade de gritar e dava vontade de correr, e ao mesmo tempo dava vontade só de me encolher e esperar passar as contrações. Então ela me orientou bastante, me ajudou a focar durante o processo das contrações. E aí eu conseguia focar durante o período de dor para que deixasse mesmo aquela contração passar pelo meu corpo e eu focava muito no... Não, tá acontecendo, a Elisa tá vindo, tá tudo certo. E aí isso tornava as contrações, por mais dolorosas que fossem, por mais difíceis que fossem, muito mais suportável, porque era a sensação de ela tá chegando, ela tá vindo, o processo está acontecendo, as coisas estão caminhando. Só que aí, na quarta-feira de manhã, né, a gente passou na madrugada da terça-feira, e na quarta-feira de manhã, as contrações voltaram a espaçar. Elas não estavam mais tão regulares como estavam, elas começaram a ficar muito irregulares. Vinha a cada 3 minutos, depois vinha a cada 10 minutos, depois vinha a cada 6 minutos. Começou a ficar muito irregular, então o processo não estava avançando de novo. Então a gente falou, bom, vamos tentar fazer vamos fazer então a mesma coisa que a gente fez na terça. Vamos esperar, então, vamos descansar, esperar até a próxima onda de ocitocina. Só que na quarta-feira já foi muito diferente disso, primeiro porque as contrações não estavam espaçadas, né? Elas estavam irregulares, mas não estavam espaçadas. Então elas estavam aumentando de intensidade, estavam ficando mais dolorosas, e eu não estava tendo tanto tempo de descanso como eu estava tendo na terça de manhã. E passei o dia todo com essas dores, com as contrações mesmo não ritmadas, mas com muita intensidade. E aí no final da tarde nós chamamos o acupunturista para ver se a sessão de acupuntura deixava as contrações mais ritmadas. E realmente elas ficaram mais ritmadas. E aí a gente foi aguardando até que elas ficaram ritmadas, mas aí o ritmo se estabeleceu entre 8 e 6 minutos, uma a cada 8, 6 minutos. Então a gente precisava que elas estivessem mais intensas ainda, antes de pensar que seria uma fase ativa de trabalho de parto. Então, enquanto a gente esperava, eu via aquela dor aumentando, eu cansada, 3 dias praticamente sem descanso de verdade, com muita dor. E chegou um momento assim que estava se aproximando das 9 horas da noite, eu estava vendo que se fosse seguir o padrão dos outros 2 dias, eu provavelmente ia ficar com contrações efetivas lá para as 2, 3 da manhã de novo. E será que a bebê nasceria até às 6, até às 7? Ou diminuiria de novo as contrações e eu entraria nesse ciclo para esperar no dia seguinte, ver se daria alguma coisa? E aquilo me fez ter vontade, aquele pensamento me fez mesmo ter vontade de desistir. Falar, não, eu acho que eu não vou aguentar um outro ciclo desse, um outro ciclo de contração tão dolorosa como estão, mais um dia sem dormir. Na manhã de terça-feira foi tranquilo, porque eu tive algum período para descansar. Já de terça para quarta já não tive tanto tempo de descansar, e agora eu estava exausta, com contração muito dolorosa, vindo com um período bem curto de tempo, e eu estava muito consciente de que eu queria tentar ao mesmo ter um parto normal, a menos que fosse impossível para mim ou para bebê, né? Que ela tivesse alguma alteração ou que eu tivesse alguma alteração que tivesse uma necessidade de uma cesariana. E aí o que eu comecei a pensar eu não quero ficar aqui à noite, aqui agora durante a noite, tendo as contrações intensas do jeito que estão, para amanhã de manhã ou sábado de manhã ter que ir para o hospital e ainda tentar a indução. As contrações com ocitocina sintética são mais dolorosas do que isso, né? Eu já estava sentindo muita dor, então as contrações com ocitocina sintética são mais dolorosas que isso.
Deitadas elas são insuportáveis e é possível que me façam ficar deitada no hospital. Então eu teria que ter essas dores ainda super insuportáveis por mais tempo e esperar que talvez a bebê chegasse de parto normal. Aí pensar em todo esse tempo, pensar que poderia ser tão longo assim, eu falei, eu acho que a melhor coisa, a coisa mais sensata, estava muito consciente disso, eu falei, eu acho que a coisa mais sensata a fazer se eu não tiver em fase ativa de trabalho de parto, se eu entrar em fase ativa de trabalho de parto ainda hoje, ou seja, 9 horas, tinha 3 horas para isso acontecer, se eu não entrar em fase ativa ainda hoje, é melhor ir para o hospital. Porque aí eu consigo chegar lá com alguma força ainda para encarar até o final o que precisar pro parto normal. Né? E eu conversei isso com o Mar e é claro que ele não queria ir pro hospital, porque afinal não era isso que a gente queria, não era o nosso desejo inicial, não era o nosso plano. Mas ele foi muito compreensível, ele falou, eu não posso ser juiz, né? Eu não posso julgar qual nível de dor que você está sentindo e dizer, não, você pode aguentar mais ou não, você não pode aguentar mais, vamos pro hospital. Mas eu acredito de verdade que você consegue, eu acredito de verdade que você ainda tem força. E a gente fez... a gente colocou um limite, né? Eu coloquei um limite, ele colocou outro, depois a gente descobriu que era o mesmo limite, porque foi uma coisa muito interna, que eu pensei comigo, se quando a obstetra chegar para avaliar a gente, eu estiver em fase ativa, eu encaro ficar em casa. Senão a gente precisa ir para o hospital, porque eu preciso ter alguma força ainda para encarar um trabalho de parto dentro do hospital, com todas as intervenções que possivelmente a gente passaria. E foi um alívio e uma alegria muito grande quando ela chegou e avaliou que eu estava com 7, 8 centímetros fora das contrações, mas que durante as contrações eu chegava a 9 centímetros de dilatação. Então foi assim a resposta que eu precisava para saber, não, eu vou ficar, vou aguentar até o final. Aquilo me deu um novo foco, sabe, de não, agora vai até o final, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Dentro da fase ativa, a minha noção de tempo assim ficou bem perdida. Eu sei que pro meu pai que estava no quarto do lado ouvindo tudo e pra minha mãe que estava passando pelo processo pela primeira vez, eu acredito que deve ter durado uma eternidade para tudo passar. Mas para mim foi tudo muito rápido. Para mim todo o processo pareceu muito rápido. Mas não foi assim. Foram 6 horas ainda de fase ativa de trabalho de parto. Então foram 6 horas dessa ida no chuveiro, sai do chuveiro, se apoia no Marcel, faz exercício na bola. Mas a cada contração eu sentia isso de não, ela tá chegando, dessa vez é de verdade, dessa vez não é um alarme falso, ela tá chegando, ela tá muito perto. Até que chegou um momento que eu falei, eu tô muito cansada, preciso dormir. E aí eu deitei na cama, eu falei, eu preciso descansar um pouco, né? Eu preciso disso, ela deita, descansa um pouco. E no que eu deitei pra descansar, né, eles falaram que foi só um espaço de uma contração, mas pra mim pareceu que eu apaguei por 1 hora, assim. Foi um descanso, assim, foi um cochilo entre contrações, mas que eu me senti assim como se eu tivesse descansado por 1 hora. Porque quando eu acordei na próxima contração, eu acordei já com vontade de fazer força e ir empurrando, mas... E desperta já, eu tava me sentindo desperta, tava me sentindo disposta. E aí depois de despertar, mais 2, 3 contrações, a Elisa passou do rebordo de colo, que ainda estava impedindo a cabeça dela de descer melhor pro parto. E aí ela passou desse rebordo e aí a obstetriz falou, olha, tá tudo ótimo, já dá pra ver o cabelinho dela. Se você quiser vir pra banqueta, ela pode descer mais rápido. E eu fiquei mais umas
2 ou 3 contrações ainda na cama. E depois eu decidi ir pra banqueta. E quando eu fui pra banqueta, o Marcelo já se posicionou junto da obstetriz, que ele ia... a gente já tinha combinado dele pegar a Elisa, dele amparar a Elisa quando ela nascesse. E nunca tinha pensado no espelho, né? Eu sei que muita gente tinha pensado, não, eu quero ver meu bebê nascendo, todo. Mas o espelho não fazia parte de um plano que eu tinha pensado pro parto. Mas foi uma das coisas mais importantes que eles podiam ter pensado em fazer. Porque assim que eles colocaram o espelho na minha frente, que eu vi a cabecinha dela descendo, eu sabia que eu tava com dor, eu sabia que as contrações estavam vindo, mas eu não sentia mais a dor. Tudo que eu via era a cabecinha dela descendo e que eu precisava ter foco pra ela estar comigo logo. E aí, conforme vinham as contrações, eu empurrava e via ela descendo, via ela coroando. E aí isso dava mais foco, isso me dava mais força, mais foco. E aí, a cada contração, tudo passando, tudo dando certo. E aí saiu a cabecinha dela, o Marcelo ajudou a desprender os ombros dela. E antes que a gente pudesse notar, antes que a gente pudesse perceber, já tava a Elisa nos meus braços e eu tava falando, filha, você tá aqui. Essa parte é sempre difícil. Essa é a parte mais linda. É mais difícil pra falar. E aí tudo que eu falava era, filha, você tá aqui, você tá tudo bem, não precisa se preocupar, a mamãe tá aqui. E pra mim foi o momento assim do fechamento de tudo, que pegar ela no colo, ou ficar com ela, acompanhar todo o processo, pôr ela no meu peito, sentir o cheiro dela, aqueles olhinhos atentos dela olhando pra mim, o chorinho gostosinho. Minha filha. Tudo isso, assim, fez o fechamento de todo o processo, sabe? Fez realmente ter aquela sensação de tudo valeu a pena. De todo o processo valeu a pena. Os 3 dias de dor valeram a pena, os 3 alarmes falsos valeram a pena. Valeu a pena tudo que a gente passou. Porque tudo que a gente passou possibilitou a gente chegar onde a gente está hoje. Essa era a minha sensação, possibilitou chegar até esse momento, eu estar com a minha filha nos meus braços, não tem ninguém se metendo nesse momento, não tem ninguém aspirando ela, não tem ninguém quis me cortar. Então, assim, teve uma sensação de tudo que a gente enfrentou durante toda a gestação, tudo que a gente enfrentou durante todo esse tempo de preparo para o parto valeu a pena. E foi uma das experiências mesmo mais incríveis, espetaculares, fantásticas e transformadoras que eu já passei na minha vida. Tivemos um momento único como família, sabe? O Marcel pôde receber a filha dele nos braços, ele foi o primeiro a tocar nela, foi o primeiro a ampará-la. E a gente ficou naquele momento só nosso, sabe? Naquele momento de conexão. E foi como um começo perfeito para nossa família. É um começo perfeito para essa nova fase. E embora eu tenha ouvido muito, poxa, como você é corajosa, poxa, como vocês tiveram muita coragem, poxa, como você foi forte. E eu não me sinto mais corajosa do que qualquer outra mulher que trouxe um filho ao mundo. Não tem mulher que não seja corajosa por enfrentar isso tudo. Então, eu não me vejo como mais corajosa que as outras mulheres só porque eu escolhi um parto domiciliar. As mulheres são corajosas e escolhem partos hospitalares, escolhem casas de parto. Não é o local de parto que me faz ser corajosa ou não. Eu lembro quando a gente já estava se preparando para dormir, a Elisa já estava tranquilinha. E eu e o Mar já estávamos deitados para dormir. Ele perguntou para mim, e aí?
né? Você se sente mais forte, né? Como a gente ouve em muitos relatos. Eu falei, não, eu não me sinto mais forte. Mas é bom a sensação de que agora as pessoas sabem que eu sou forte. Né? Porque era essa a minha sensação, não de que, poxa, agora eu fiquei mais forte, fiquei poderosa, consegui enfrentar tudo isso, mas era a sensação de, agora foi visível toda a força que eu tenho dentro de mim, né? Toda a força que eu tenho para enfrentar qualquer obstáculo que esteja no meu caminho. Nesse processo, uma das coisas assim que foram marcantes e muito importantes para mim, foi todo o amparo que eu tive, toda a proteção que eu tive, que veio assim, especialmente, né, de todas as pessoas que estavam envolvidas, mas que veio especialmente da minha mãe e do Marcel. Da minha mãe porque, mesmo sem entender muito, mesmo sem ter certeza se ela achava mais seguro ou se ela concordava com a nossa opção pelo parto domiciliar, ela se envolveu assim profundamente, ela entrou de cabeça nisso e falou, não, se é isso que vocês querem, eu vou dar um amparo porque eu confio na decisão de vocês. Então ela confiou muito na gente, ela se envolveu muito, mesmo sem ter certeza se ela acreditava no parto domiciliar, né? Ela sem ter essa certeza, ela se envolveu e ela fez curso de doula e ela nos protegeu em muitos aspectos também, mesmo quando as pessoas queriam perguntar, ai, mas não vai levar para o hospital? Ai, mas já não é hora de ir para o hospital? Ai, mas será que ainda vale a pena ficar insistindo? Ela segurou a barra, ela falou, não, eles sabem. Ela falou, eles sabem, eles conhecem o processo, se tiver que ir para o hospital, eles vão decidir. Então, assim, foi fundamental ter ela para segurar a barra nesse sentido. O Marcel foi muito importante para o meu suporte, porque ele acreditou em mim quando eu já não estava acreditando muito. Quando eu já estava começando a ficar com receio, não sabia se eu ia aguentar. Ele foi o suporte para falar, não, você aguenta, você consegue até o fim. E isso foi fundamental, isso foi muito importante. Mesmo como a gente citou no outro vídeo, isso está sendo muito importante para o pós-parto também. Todo o apoio, todo o amparo que a gente está encontrando, o tempo que tem me sido permitido para entender quem é essa nova Jéssica, agora mãe da Elisa, quem é essa nova Jéssica pós-parto que passou por toda essa experiência que foi tão transformadora. E isso tem sido muito importante. Tem sido muito importante ter esse tempo para me reconhecer de novo, saber descobrir quem eu sou agora. E cada vez que eu olho para ela, eu lembro de tudo isso, mesmo quando ela acorda no meio da noite, quando é difícil, quando ela chora. Quando ela chora, quando ela brinca. A gente olha pra isso assim e vê que tudo vale a pena. Né, filha? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algum detalhe mais sobre esse processo, né? Eu queria não deixar muito longo, mas é muita coisa pra contar, é muita coisa pra falar, então é claro que tem detalhe que ficou de fora, então se alguém quiser saber mais algum detalhe, quiser fazer alguma pergunta, fica livre, a gente está à disposição para responder. E é isso. Vamos ter aí outros vídeos mais pra frente falando de como tá sendo esse processo também. Nossa nova fase de pai e de mãe. Filha? Fala tchau, família. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Certo. E mais o quê? Conseguiu? E mais o quê? Conta, vovó. Conta mais o quê? Essa cuspidela. Olha, sério mesmo? Tá certo, você tá querendo colo, né? Eu sei muito bem essa carinha de quem quer levantar. Coisa linda da avó.